Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar das eleições 2024. Para debater sobre esse tema e explicar um pouquinho para a gente os trâmites desse ano, nós estamos recebendo em formato virtual a professora Maria Tereza Kerbauer, que é cientista política e docente da Unesp. Professora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite e acho que essa gravação é importante para informar melhor os eleitores sobre as eleições de outubro de 2024. Pois bem, professora, para a gente começar aqui, são eleições municipais, né? Quem pode votar nessas eleições? Pode votar. Primeiro, acho que tem que deixar bem claro que o voto é obrigatório no Brasil, tá? Todo cidadão entre 18 e 70 anos, e é facultativo para as pessoas entre 16 e 17 anos. Não pode votar quem não tirou o título, quem não regularizou o seu título até o dia 6 de maio. E para verificação das sessões onde as pessoas vão votar, é interessante consultar o portal do Tribunal Superior Eleitoral online ou no aplicativo e-Título. Perfeito. Esse ano são eleições municipais, como a gente falou aqui. Cada cidade vai escolher, né, os eleitores de cada cidade irão escolher o seu representante como prefeito e também os vereadores. Cada município tem um número ali de vereadores, né? Algumas cidades têm menos, outras têm mais. Para Bauru, esse ano nós teremos mais cadeiras aqui na Câmara também. Cidades da região, por exemplo, como Botucatu, são só 11 vereadores, né? O que difere, professora, esse número de escolha de vereadores? Tem alguma regra para isso ou não? Tem uma regra, cada partido ou federação partidária tem, essa é importante, que nós vamos, desde as eleições de 2020, a eleição proporcional para o legislativo municipal, estadual e federal, ela tá proibida a coligação, né? Para o executivo, não. No executivo você pode ter coligação partidária, para o legislativo você não pode ter mais coligação partidária. Então, e diminuiu o número de candidatos que cada partido pode apresentar, que é 100 candidatos referente ao número de candidatos que ele tem na Câmara. Tá? Antes era 150, hoje é 100. Na eleição de 2020, na eleição municipal de 2020, para resolver esse problema, os partidos apresentaram um número maior de candidatos do que teve na eleição de 2016. Tá? E essa eleição, vamos verificar, então, como vai ficar a indicação de candidaturas, de número de candidaturas pelos partidos, tendo em vista essa possibilidade ou essa restrição de um número menor de indicações. Muito bem, de novo, eleições municipais, né? Nós tivemos em 2022 as eleições federativas dos estados, né? Federativa e também dos estados, que geralmente nos estados e na federação nós temos segundo turno. Nós tivemos em ambas as eleições de 2022. Agora, os municípios, como é que funciona essa questão de segundo turno? Porque tem município que tem, outros não tem, né? E quais serão as datas? Já foram definidas? A data já foi definida, né? O primeiro turno vai ser realizado no dia 6 de outubro e o segundo turno vai ser realizado no dia 27 de outubro. O segundo turno nos municípios que tem mais de 200 mil eleitores, é que caso não haja uma definição no primeiro turno, tá? tenha mais candidatos e ficam 2 candidatos para ser definidos no segundo turno. Perfeito. Se Então, tiver um candidato que teve a maioria dos votos no primeiro turno, não precisa ter o segundo turno. Mas se não tiver essa maioria dos votos, precisa ter o segundo turno. Bauru, no caso, então, se houver essa situação, haverá segundo turno, porque tem mais de 200 mil eleitores, né? Se um dos candidatos, por exemplo, tiver 60% dos votos, não tem segundo turno, ele já está eleito no primeiro turno, mesmo em Bauru, que pode ter segundo turno, tá? Perfeito. Professor, agora uma outra questão que sempre vem à discussão quando se há eleições, principalmente eleições municipais,
é a questão do financiamento das campanhas. Como é que funciona para que o candidato possa ter o dinheiro necessário para pagar todos os gastos que ele terá durante a divulgação das propostas que ele fez para exercer o mandato se for eleito? Ele, aí eu preciso falar algumas datas que são interessantes para esse financiamento. A partir de 15 de maio, os pré-candidatos poderão iniciar a arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, desde que não façam pedidos de voto e obedeçam às regras relativas à propaganda eleitoral da internet. É a pré-campanha, e existe toda uma discussão hoje sobre a questão da pré-campanha e como esse financiamento entra na prestação de conta dos candidatos, né? A partir de 20 de julho, os candidatos devem enviar ao Tribunal Superior Eleitoral os dados sobre recursos financeiros recebidos para financiamento da campanha, de onde que vêm esses recursos, né? E os recursos que os partidos podem ter, né, é o recurso do fundo partidário, o recurso do fundo eleitoral, que passou a vigorar, né, a partir das eleições de 2018, por conta da proibição de recursos privados, então o fundo eleitoral substitui isso, e pode ser por pessoas individuais até um determinado valor. Perfeito, professora. Uma outra questão que também vem à tona, principalmente nas últimas eleições, né, é a questão das fake news, a questão da rede social utilizada para a campanha, como WhatsApp, Facebook, Instagram. Esse ano terá alguma diferença, alguma situação diferente das outras eleições? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, agora em abril, ele publicou uma nova regulamentação para a propaganda nas redes sociais, né? E essa propaganda nas redes sociais, ela é permitida a partir de 16 de agosto e tem alguns itens, né, que serão observados nessas campanhas eleitorais pelas redes sociais, que é a manifestação de pensamento. Então, todo o conteúdo político-eleitoral e tudo que versar sobre eleições, partidos políticos, federações e coligações, cargos eletivos, pessoas detentoras de cargos eletivos, candidatas e etc., tem esse direito, né, de manifestação do seu pensamento, né? Segundo, como pode ser realizado essa manifestação? Permite a propaganda eleitoral em blogs, páginas na internet ou redes sociais das candidatas e dos candidatos de partidos políticos, de coligação de federações, desde que seus endereços sejam informados à Justiça Eleitoral e hospedados direta e indiretamente em provedor estabelecido no Brasil. Então, essa é uma regra, tá? O provedor tem que ser estabelecido no Brasil. A propaganda paga na internet, que é proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral na internet, paga, a exceção fica por conta do impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma clara e que tenha sido contratado exclusivamente por candidatos, partidos, coligações e federações partidárias. O impulsionamento, propaganda negativa e vedações. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet somente poderá ser utilizado só poderá ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura, partido ou federação que o contrate. E as lives eleitorais, entendida como transmissão digital realizada pelos candidatos, para promover a sua candidatura, com ou sem participação de terceiros, mesmo sem pedido explícito de voto, constitui ata de caráter eleitoral, de campanha eleitoral de caráter público. E aí tem o tratamento dos dados sensíveis, né? Nessa resolução, as normas são mais rigorosas para tratamento de dados sensíveis. É proibido, por exemplo, o uso dessas informações para criar perfis de usuários e usuárias com a intenção de direcionar de modo segmentado propaganda eleitoral sem o consentimento específico e destacado do titular.
Bom, E a e, bom, retirada de conteúdo, que é o último, que acho que isso vai ser importante nessa eleição, né? Deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, em tudo de segurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, essas regulamentações foram realizadas porque já na eleição nas eleições nacionais de 2022, isso já tinha tido uma regulamentação, mas como aumentou muito o uso das redes sociais, essa regulamentação foi acrescentada de uma série de questões pelo Tribunal Superior Eleitoral. bom, é importante a gente dizer aqui, professora, não vem ao caso trazer todas as regras, até porque seria impossível, mas é lembrar que além dessas regras para a rede social, também existem regras até para pedido de votos, né? Tem período exato para isso. Tem alguma mais importante? E quais são os motivos, né? De qual a importância dessas regras elaboradas pela Justiça Eleitoral para que as eleições transcorram bem, professor, na sua visão? Olha, eu acho que essas regras, o que pode ser feito, né? A propaganda na rádio e TV, porque além das redes sociais, tem a propaganda na rádio e TV. Na rádio e TV, os programas eles vão começar a partir do dia 30 de junho. Ah, desculpa, antes do dia 30 de junho não pode ter propaganda na televisão, né? Só a partir do dia 6 de... Já a partir do 6 de julho ficam vedadas algumas condutas por parte dos agentes públicos, como nomeações, contratações e etc. E o horário eleitoral gratuito, é um horário eleitoral bem reduzido, né? E ele tem 35 dias apenas para realização. E fica proibido propaganda de papel, enfim, aquilo que já era anterior, né, a essas regras mais rígidas em relação à propaganda de TV e de rádio. É importante que os candidatos, né, as pessoas que estão envolvidas, pesquisem, se orientem, tenham uma orientação jurídica, porque pode cometer um crime sem saber que está cometendo. Ah, mas eu só estava fazendo. Mas tem regra. Então, o importante é que faça reuniões com a Justiça Eleitoral, tire todas as dúvidas para não incorrer nenhuma regra. E aí, para a gente finalizar, professora, a população também pode ser fiscal nesse sentido, né? Como é que deve agir? Ah, eu estou vendo que um candidato aqui, que não é o meu candidato, por exemplo, está penalizando meu candidato aqui por fazer algo que é ilegal. Como é que ela pode ajudar a Justiça Eleitoral nesse sentido? Então, deixa eu só acrescentar uma coisa: não só o candidato, mas o partido deve orientar os candidatos, né? Porque às vezes o partido não orienta os candidatos. E a população pode sim fazer denúncia, pode fazer a denúncia junto à Justiça Eleitoral e pode fazer a denúncia junto aos partidos, né? E eu acho que o mais adequado seria fazer uma denúncia junto à Justiça Eleitoral. Tá certo, professora. Quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui, dividir um pouquinho seu conhecimento e principalmente essas orientações para as pessoas que vão participar. E no fim das contas, todo mundo acaba participando, que como a senhora falou no começo, a eleição é obrigatória, é um dever do cidadão brasileiro votar para eleger os seus representantes agora no dia 6 de outubro de 2024. Muito obrigado, professora. Com certeza, vamos torcer para que não tenha um número muito grande de pessoas que não vão votar, né? Porque tem tido nas eleições, tem um número maior de pessoas que têm feito abstenção, né? A abstenção tem sido grande. Tá certo. Obrigado, professora, e também você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.